Olá pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim aqui te fazer um alerta com muito carinho para que você observe o que está te acontecendo. Eu sou terapeuta e eu tenho visto muitas pessoas chegando no consultório desesperadas porque aquilo que funcionava antigamente não está mais funcionando e elas não estão percebendo o que aconteceu. E é muito interessante porque as pessoas elas falam assim para mim, Cris, antes eu tinha dinheiro, as coisas funcionavam e agora tá tudo muito estranho, as coisas não estão funcionando, eu não tô entendendo o que tá acontecendo e as pessoas chegam desesperadas porque elas precisam pagar as contas, elas precisam fazer as coisas que elas sempre fizeram e não tá mais funcionando, as coisas estão estranhas, estão esquisitas e muitas dessas pessoas pensam assim, poxa, que força, né, é essa que tá contra mim? O que tá acontecendo? O que eu não tô percebendo? E eu quero trazer justamente esse pensamento para vocês, essa reflexão, para a gente entender o seguinte. Talvez você não tenha percebido que nós mudamos como um todo de fase, o planeta está mudando de fase. E nessa época, especificamente, nós estamos no meio de uma crise por causa disso, porque nós estamos nessa transição onde a maioria das pessoas ainda não sacou o que elas precisam fazer para funcionar, né? Para que as coisas funcionem como era antes, ou seja, para que os seus resultados continuem funcionando, para que você tenha lá o seu dinheiro, tenha lá os seus clientes e tudo mais. E olha só que interessante, né? As pessoas, elas não percebem exatamente o que eu tenho, né, visto e observado bastante, o que elas precisam fazer para fazer essa transição acontecer. O que está acontecendo com as pessoas, com a maioria das pessoas, é que elas estão esperando e nessa espera bate, né, a frustração, o desespero, o medo e tudo mais. Então vamos lá. Você precisa se ligar que o problema não é você. Não é você que perdeu sua força, não é uma coisa externa contra você. O que está acontecendo é que nós estamos numa nova era, a era digital, né, a nova revolução industrial, a tal da fase aí 4.0, como estão, né, denominando, e nós estamos muito rapidamente passando por uma fase onde a tecnologia está reinando. Isso significa o quê, Cristina? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver com a forma com que você consumia as coisas e a forma com que os produtos são vendidos e são expostos agora. Então, se você tem um emprego e você tá percebendo que tá estranho, aquele dinheiro que vinha antes não vem mais do jeito que vinha, os consumidores eles estão mais escassos, não significa que eles não estejam consumindo o produto que você vende ou o produto, né, ali da empresa que você trabalha. Não, não é isso. O que significa, que é muito importante que você entenda, é que é o seguinte, a forma de consumir mudou. Isso significa que o jeito que você vem fazendo, o jeito que a empresa vende as coisas, o jeito que você consome, o jeito que você mostra para o mundo que serviço você tem, mudou completamente. Então vamos pegar alguns exemplos. Se você tem um comércio e você não tem mais aqueles clientes de antes, você não tem mais aquela receita de antes, significa que você não percebeu, e é só essa diferença, que hoje os consumidores, eles continuam precisando de você, mas eles não te alcançam mais, porque o jeito de buscar, né, essa busca daquele serviço que você pode oferecer, mudou completamente. E isso está sendo muito automático. Então, se você parar para pensar, a maioria das pessoas, quando elas precisam de algo, hoje elas vão para o celular, isso é um fato, e elas usam sistemas, né, as robotizações, os sistemas, né, de inteligência artificial, onde elas buscam com muito rapidez aquilo que elas precisam. E hoje não é quem está com mais qualidade que acaba vendendo, é quem chega na frente. Se você que tem um comércio, que tem um produto, se você não for achável ali fácil, né, de um jeito prático, simples, você vai ficar para trás. Isso é um fato, gente. Então a gente tem que entender, por exemplo, né, o jeito cartesiano de antigamente de fazer as coisas, de consumir, de vender, não rola mais. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para receber um orçamento depois. Elas querem na hora,
adaptar, até porque tudo mudou. Elas querem receber na hora e já saber exatamente como aquilo funciona, com o mínimo possível de informações. Então, você trazer um monte de informações não funciona mais, para que elas decidam rapidamente aquilo que elas precisam consumir. Então, o meu alerta para você é que talvez o seu emprego da forma cartesiana, da forma antiga, talvez ele não vai durar muito mais tempo. Então, a minha pergunta é que movimento você pode fazer para chegar onde você precisa e realmente continuar expondo o seu produto, vendendo, né, ou consumindo, ou trabalhando, mas de uma forma diferente. Então, nós estamos saindo daqui como um todo, né? Isso é uma coisa que não tem muita volta para ir para cá. Então, por exemplo, o sistema bancário, ele está mudando completamente, está indo lá para os bancos digitais, as agências estão fechando, diminuindo de tamanho. Por quê? Porque a forma de consumir o banco está digital. Então, se você não se especializar nisso, em atender esses clientes, ou você, né, se você for um banco, você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás, porque as pessoas não querem mais do jeito antigo, elas querem do jeito novo. Se você é um prestador de serviços, você, por exemplo, tem um escritório de contabilidade, você precisa entender, assim, como as pessoas hoje fazem isso. Elas ainda consomem o serviço contabilidade, mas de uma forma mais simples, mais rápida, mais eficaz, sem muita bagunça. Outra coisa que está mudando, gente, radicalmente, para pensar, as pessoas não estão mais presas ao sistema de mensalidades. Elas querem pagar por hora, elas querem pagar pelo consumo. Isso é um fato. Se você não se adaptar a isso, você corre um sério risco de ficar para trás, tá? E eu tenho percebido que, na verdade, a sensação que fica nas pessoas é de que, poxa, eu tô perdendo algo. E elas ficam nesse desespero por entenderem diferente. Elas entendem que elas estão sendo o problema. E não existe um problema, existe sim uma crise, uma adaptação que precisa acontecer, né? Essa crise é uma forma de fazer a gente passar por essa adaptação, faz parte, né, desse sistema que está mudando, a evolução está aí, e eu te pergunto, né, talvez você esteja nesse momento aqui por isso, você veio para isso, agora você não está entendendo o que está te acontecendo. Gente, eu tenho atendido muita gente para orientar essas pessoas lá no consultório, né, como elas olham pro caso específico delas, porque dependendo do emprego a pessoa tem que mudar, ela tem que fazer um curso, ela tem que se adaptar, ela tem que olhar por um ângulo que ela não estava olhando. E eu tenho trazido muitas informações para as pessoas e elas falam assim, poxa, eu não tinha parado para pensar, é isso. E aí, de repente, tudo clareia, a pessoa ganha força novamente e vai para a vida, né, do jeito que tem que ir. Agora, para pensar aí, né, como você tem que se adaptar dentro daquilo que você faz, para esta nova forma de consumo e como que eu me adapto, o que eu tenho que aprender, o que eu preciso ter. Então, por exemplo, muitas empresas e comércios, né, estão fechando porque estão virando centros de distribuição, porque as pessoas estão preferindo comprar na internet. Você vê aí os aplicativos, eles estão assim com tudo, porque as pessoas consomem dessa forma e a gente precisa se adaptar a isso. Então fica aí a dica, o problema não é você, não existe exatamente um problema, lembrando que na crise, enquanto uns choram, se matam, outros fazem fortunas vendendo lenço, e eu quero convidar você a vir fazer fortuna, só que você vai precisar se adaptar a essa nova fase do nosso planeta no geral. É uma fase bonita, viu, gente? É que toda adaptação exige que a gente deixe o velho para trás e traga o novo. Então, eu tô te dando essa informação aqui como um presente para pensar que tem jeito. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Eu sou Cristina Long e eu vim aqui te fazer um alerta com muito carinho para que você observe o que está te acontecendo. Eu sou terapeuta e eu tenho visto muitas pessoas chegando no consultório desesperadas porque aquilo que funcionava antigamente não está mais funcionando e elas não estão percebendo o que aconteceu. E é muito interessante porque as pessoas, elas falam assim para mim, Cris, antes eu tinha dinheiro, as coisas funcionavam e agora tá tudo muito estranho, as coisas não estão funcionando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E as pessoas chegam desesperadas porque
elas precisam pagar as contas, elas precisam fazer as coisas que elas sempre fizeram e não tá mais funcionando. As coisas estão estranhas, estão esquisitas e muitas dessas pessoas pensam assim, poxa, que força, né, é essa que tá contra mim? O que tá acontecendo? O que eu não tô percebendo? E eu quero trazer justamente esse pensamento para vocês, essa reflexão, para a gente entender o seguinte. Talvez você não tenha percebido que nós mudamos como um todo de fase, o planeta está mudando de fase. E nessa época, especificamente, nós estamos no meio de uma crise por causa disso, porque nós estamos nessa transição onde a maioria das pessoas ainda não sacou o que elas precisam fazer para funcionar, né? Para que as coisas funcionem como era antes, ou seja, para que os seus resultados continuem funcionando, para que você tenha lá o seu dinheiro, tenha lá os seus clientes e tudo mais. E olha só que interessante, né? As pessoas, elas não percebem exatamente o que eu tenho, né, visto e observado bastante, o que elas precisam fazer para fazer essa transição acontecer. O que está acontecendo com as pessoas, com a maioria das pessoas, é que elas estão esperando e nessa espera bate, né, a frustração, o desespero, o medo e tudo mais. Então vamos lá. Você precisa se ligar que o problema não é você. Não é você que perdeu sua força, não é uma coisa externa contra você. O que está acontecendo é que nós estamos numa nova era, a era digital, né, a nova revolução industrial, a tal da fase aí 4.0, como estão, né, denominando, e nós estamos muito rapidamente passando por uma fase onde a tecnologia está reinando. Isso significa o quê, Cristina? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver com a forma com que você consumia as coisas e a forma com que os produtos são vendidos e são expostos agora. Então, se você tem um emprego e você tá percebendo que tá estranho, aquele dinheiro que vinha antes não vem mais do jeito que vinha, os consumidores, eles estão mais escassos, não significa que eles não estejam consumindo o produto que você vende ou o produto, né, ali da empresa que você trabalha. Não, não é isso. O que significa, que é muito importante que você entenda, é que é o seguinte, a forma de consumir mudou. Isso significa que o jeito que você vem fazendo, o jeito que a empresa vende as coisas, o jeito que você consome, o jeito que você mostra para o mundo que serviço você tem, mudou completamente. Então vamos pegar alguns exemplos. Se você tem um comércio e você não tem mais aqueles clientes de antes, você não tem mais aquela receita de antes, significa que você não percebeu, e é só essa diferença, que hoje os consumidores, eles continuam precisando de você, mas eles não te alcançam mais, porque o jeito de buscar, né, essa busca daquele serviço que você pode oferecer, mudou completamente. E isso está sendo muito automático. Então, se você parar para pensar, a maioria das pessoas, quando elas precisam de algo, hoje elas vão para o celular, isso é um fato, e elas usam sistemas, né, as robotizações, os sistemas, né, de inteligência artificial, onde elas buscam com muito rapidez aquilo que elas precisam. E hoje não é quem está com mais qualidade que acaba vendendo, é quem chega na frente. Se você que tem um comércio, que tem um produto, se você não for achável ali fácil, né, de um jeito prático, simples, você vai ficar para trás. Isso é um fato, gente. Então a gente tem que entender, por exemplo, né, o jeito cartesiano de antigamente de fazer as coisas, de consumir, de vender, não rola mais. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para receber um orçamento depois. Elas querem na hora, tá? Até porque tudo mudou. Elas querem receber na hora e já saber exatamente como aquilo funciona, com o mínimo possível de informações. Então, você trazer um monte de informações não funciona mais, para que elas decidam rapidamente aquilo que elas precisam consumir. Então, o meu alerta para você é que talvez o seu emprego da forma cartesiana, da forma antiga, talvez ele não vai durar muito mais tempo. Então, a minha pergunta é que movimento você pode fazer para chegar onde você precisa e realmente continuar expondo o seu produto, vendendo, né, ou consumindo, ou trabalhando, mas de uma forma diferente. Então, nós estamos saindo daqui
todo como um todo, né? Isso é uma coisa que não tem muita volta para ir para cá. Então, por exemplo, o sistema bancário, ele está mudando completamente, está indo lá para os bancos digitais, as agências estão fechando, diminuindo de tamanho. Por quê? Porque a forma de consumir o banco tá digital. Então, se você não se especializar nisso, em atender esses clientes, ou você, né, se você for um banco, você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás, porque as pessoas não querem mais do jeito antigo, elas querem do jeito novo. Se você é um prestador de serviços, você, por exemplo, tem um escritório de contabilidade, você precisa entender, assim, como as pessoas hoje fazem isso. Elas ainda consomem o serviço contabilidade, mas de uma forma mais simples, mais rápida, mais eficaz, sem muita bagunça. Outra coisa que está mudando, gente, radicalmente, para pensar, as pessoas não estão mais presas ao sistema de mensalidades. Elas querem pagar por hora, elas querem pagar pelo consumo. Isso é um fato. Se você não se adaptar a isso, você corre um sério risco de ficar para trás, tá? E eu tenho percebido que, na verdade, a sensação que fica nas pessoas é de que, poxa, eu tô perdendo algo. E elas ficam nesse desespero por entenderem diferente. Elas entendem que elas estão sendo o problema. E não existe um problema, existe sim uma crise, uma adaptação que precisa acontecer, né? Essa crise é uma forma de fazer a gente passar por essa adaptação, faz parte, né, desse sistema que está mudando, a evolução está aí, e eu te pergunto, né, talvez você esteja nesse momento aqui por isso, você veio para isso, agora você não está entendendo o que está te acontecendo. Gente, eu tenho atendido muita gente para orientar essas pessoas lá no consultório, né, como elas olham pro caso específico delas, porque dependendo do emprego a pessoa tem que mudar, ela tem que fazer um curso, ela tem que se adaptar, ela tem que olhar por um ângulo que ela não estava olhando. E eu tenho trazido muitas informações para as pessoas e elas falam assim, poxa, eu não tinha parado para pensar, é isso. E aí, de repente, tudo clareia, a pessoa ganha força novamente e vai para a vida, né, do jeito que tem que ir. Agora, para pensar aí, né, como você tem que se adaptar dentro daquilo que você faz, para esta nova forma de consumo. E como que eu me adapto? O que eu tenho que aprender? O que eu preciso ter? Então, por exemplo, muitas empresas, comércios, né, estão fechando porque estão virando centros de distribuição, porque as pessoas estão preferindo comprar na internet. Você vê aí os aplicativos, eles estão assim com tudo, porque as pessoas consomem dessa forma e a gente precisa se adaptar a isso. Então fica aí a dica, o problema não é você, não existe exatamente um problema, lembrando que na crise, enquanto uns choram, se matam, outros fazem fortunas vendendo lenço, e eu quero convidar você a vir fazer fortuna, só que você vai precisar se adaptar a essa nova fase do nosso planeta no geral. É uma fase bonita, viu, gente? É que toda adaptação exige que a gente deixe o velho para trás e traga o novo. Então, eu tô te dando essa informação aqui como um presente para pensar que tem jeito. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.